E aí, pessoal, esporte científico na área. E hoje vamos falar de um tema mais corriqueiro, não é um jogo, não é nada histórico. É falar sobre a carência afetiva de torcedores e jogadores pedindo Neymar na seleção. Então é isso. O estopim para mim foi um corte que eu vi do Rafinha, enfim, pedindo o Neymar. Mas vamos comentar um pouco sobre isso, como é que se deu essa questão. Então, para iniciar, eu não vou fazer nada, nenhuma cronologia sobre o Neymar, mas antes dessa de 2010, eu poderia, antes dessa de falar sobre essa Copa de 2014, eu poderia dizer que já na Copa de 2010 começa um pouco da história do Neymar com Neymar e seleção, com pessoas pedindo Neymar na seleção, Neymar e Ganso à época, que eram jogadores que poderiam fazer a diferença, que estavam em destaque. E só para dizer que essa aí até então era normal, porque isso sempre aconteceu na seleção, de pedirem jogadores, tal jogador não poder jogar, enfim. Então isso é relativamente tranquilo, né? Mas aí temos a Copa 2014 no Brasil. E olha essa imagem, pessoal. Até eu vou, caso vou colocar o mouse aqui, se vocês não vejam. Alguém já viu essa questão aqui? Eu não lembro, confesso que eu não lembro, assim, em seleções, pelo menos, um time homenagear um jogador que não está fora. Mesmo que esse jogador, assim, seja o supra-sumo. E assim, né? Vimos no passado Pelé, depois de 70, muitos jogos do Pelé na Copa de 70, enfim. Pelé não jogou uma Copa, mas não se fez isso. Ah, era outro tempo, sim. Maradona na Argentina foi algo parecido, né? Mas não se estendeu a camisa assim. Enfim, né? Hoje com o Messi nunca ficou fora de uma Copa, mas eu não consigo imaginar fazendo. Eu imagino o jogador sentindo mesmo, gente. Mas pra mim é muito simbólico isso de tu levar a camiseta do jogador como se ele estivesse em campo. Isso, assim, vocês sabem aqui, né? Não é me vangloriar, mas eu nunca. Como é que é? Não é que eu nunca. Eu vejo futebol e comento futebol alguns tempos, no sentido de jogos antigos. Então eu vi bastante jogos. Vocês, só que no canal são jogos. Tá aí, eu sempre postei os jogos do Cruzeiro, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio, em 96 como em 97. Então eu tô desde 97 vendo jogos aí. Desde 96 aqui no canal postando jogos. Eu vi jogos mais antigos, mas desde 96 vocês podem comprovar que eu vi jogos aqui no canal, com, com análise sobre o canal. Eu não vi isso, não lembro disso aí no, no futebol. Eu lembro de um time sentir muito psicologicamente, mas para mim isso de levar a camiseta é algo muito mais simbólico. Então, Copa de 2018, Neymar. Aí tem outra questão, né? Copa de 2018. Só pra voltar aqui, me esqueci. Eu me esqueci de falar, me empolguei tanto aqui, pessoal, que eu tive um devaneio, tive que me acalmar enquanto tava falando. Mas o Neymar, ele não joga, né? O 7-1 não joga o jogo. E isso pesa muito. Porque no imaginário do brasileiro e dos jogadores, enfim, fica. Se o Neymar tivesse, seria diferente. Eu imagino que assim, aí tentando imaginar o imaginário, de certa forma, eu penso que o brasileiro ele não se coloca assim, né? Não, com o Neymar nós ganharíamos. Não, eu acho que não é esse o pensamento. Mas o pensamento é no sentido de com o Neymar não seria o fiasco. Talvez seria 2-0, um 3-2, enfim, aquele jogo pegado. Com, com o Neymar não seria o fiasco. Enfim, né? Eu sou alguém muito viciado em filmes de volta no tempo. Inclusive hoje mesmo vi um filme de volta de viagem no tempo. Enfim, do paradoxo Bootstrap, enfim.
Não temos isso, né? Então não podemos saber, mas sim podemos especular. Não sei se seria ou não, mas eu imagino que o Brasil perderia igual. Não sei se seria o fiasco, poderia ser mais, poderia ser menos, enfim. Mas isso fica muito no imaginário do torcedor. Copa de 2018, eu trago aqui informações do jogo contra a Bélgica em si. Mas na Copa de 2018, o Neymar ele foi a Copa que ele ficou mais. Foi a Copa que ele começou a ficar queimado, vamos dizer assim. Porque até 2014 o Neymar já tinha, óbvio que sempre tem, né? Seus críticos, mas na Copa de 2018 isso aumentou muito. Claro, teve a polarização do Brasil, enfim, diversas questões. O Brasil mudou muito de 2014 para 2018 também. Não podemos negar isso, pessoal. E óbvio que isso tem influência na seleção. Mas aí o pessoal pegou um ranço com, inclusive, o nome não, o apelido de menino Ney. Foi muito caicai nessa Copa, foi muito criticado por isso. Inclusive esse jogo contra a Costa Rica, né, que é uma simulação de pênalti, eu acho que fica que o juiz, o árbitro, inclusive marca o pênalti, mas depois é revisto e foi uma simulação grotesca do Neymar. Eu coloquei apagado, sim, pode ser polêmico isso, mas o que não é polêmico é a estrelinha. Por quê? Eu lembro que teve um jogo agora, eu confesso que agora eu não vou lembrar qual jogo, se era das oitavas ou era das eliminatórias, que o Neymar ele tá afastado, entre aspas, do grupo de fone. E o Galvão Bueno, o narrador, fala assim ainda. É o jeito que ele prefere, pessoal. Então temos que deixar. Não foram exatamente essas palavras, mas o teor é esse. E repito novamente, né? Gente do céu, aí é quase como evocando o René Simões. Vocês estão criando um monstro que eu nunca vi também isso. Eu vi Ronaldo. Repito, eu vi Pelé em 70. Eu talvez tenha que fazer um review aqui sobre a Copa de 70. Né? De repente a gente faz um. Eu vi o Pelé em 70. Né? Eu vi o Romário em 94. Eu vi a final. Aliás, tem review aqui no canal da Copa de 94. Né? Final da Copa de 94. Vi o Ronaldo em 2002. Vi o Messi de 2006 em diante. Eu nunca vi isso, gente. De narrador falar isso. Claro que os narradores brasileiros, no caso do Messi, mesmo os argentinos que são mais eufóricos, não falam tanta coisa assim. Mas eu não vi esse tratamento com o Pelé. Eu não vi esse tratamento com o Ronaldo. Eu não vi esse tratamento com o Ronaldinho Gaúcho. Eu não vi esse tratamento com o Romário. Mas com o Neymar eu vi. Então, aí é uma busca de entendimento até. Eu confesso que não sei. Eu sei que o Brasil mudou, o mundo mudou, mas esse tratamento foi, em relação ao Neymar, mudou ainda mais, conforme alguns jogadores eram tidos no passado. Vamos para a Copa de 2022, repito, aqui eu não vou falar da carreira do Neymar, estou falando dele em alguns jogos da seleção, como é que foi em geral, não vou fazer em todas as Copas também, estou fazendo um tratamento sobre avisar aqui, o Brasil perde da Bélgica, leva um baile tático da Bélgica, mas o Neymar não vi ele ser tão culpabilizado como foi mais uma falha geral. Eu posso estar com uma memória afetiva antiga também, que é que eu nem pesquisei tanto sobre esse jogo, às vezes eu pesquiso posteriormente, mas não lembro de ter sido tão culpabilizado. Copa de 2022. Bom, aí imagino que esteja na memória de todos, né? Foi a última Copa do Mundo. Faz o gol da prorrogação, mas ele não bate o pênalti. E aí volta igual ao Copa de 2014. Alguns sim criticaram ele por não bater os pênaltis antes, mas a culpa caiu mais sobre o Tite do que sobre ele. E enfim, né? Ele novamente, como 2014, foi inocentado. E eu vou dizer aqui, o Brasil não foi nada para a Grécia por causa do Neymar, gente. Aí eu também entro no foro, mas eu falo isso pela questão desse imaginário de Copas e por que pedem o Neymar. Então, ao mesmo tempo que ele não foi inocentado, que não foi culpabilizado, ele não foi um dos responsáveis, mesmo a questão do pênalti na memória afetiva do torcedor. Confesso que aqui ficou muito uma questão daquele lance da lateral em campo, né? Que
se fosse o Neymar seria diferente, se fosse o Daverson, o pessoal tá falando que seria diferente, no que originou o gol do Petkovic, né, que foi uma jogada de bola na lateral e o Brasil não matou aquele lance, não catimbou, enfim, foi no final do jogo, levou o gol, que foi para os pênaltis, nos pênaltis o Neymar não cobrou. E mais uma vez o Neymar ficou fora do imaginário dos culpados na derrota. E repito, aqui com parcial razão, mesmo que fez o gol e não bateu o pênalti. Então esse é o contexto do Neymar. Nós temos aqui Copa de 2014, Copa de 2018, Copa de 2022, no qual de duas dessas três eliminações, o Neymar não foi o responsável. Tirando 2018, a gente pode ver 2018 e como é que foi. Eu realmente não lembro agora desse jogo contra a Bélgica, pessoal. Mas eu falei inclusive o baile tático, mas na época eu estudei muito sobre, né? Então me ficou essa questão na memória. Mas vamos ao foco, que foi a partir dessa entrevista aqui que me veio essas questões, né? Imagino que todos já viram, mas eu vou, para quem não sabe, teve uma visita do Luciano Huck com o Rafinha e analisa com ele na sala de troféus que ele fala ali, é a chuteira do Ney. Quando ele passou o Pelé pela seleção brasileira, ele fez edições limitadas e apresentou um certo número de amigos, referindo-se à chuteira, né? Ele fez umas edições limitadas e presenteou alguns amigos, entre eles o Rafinha. E o Luciano Huck pergunta se o Ancelotti convocar o Neymar ele vai ajudar, e o Rafinha responde: para mim, Neymar é o cara do ex. A gente tem que entender quem ele é para o futebol brasileiro. E ele estando bem fisicamente, é um cara muito importante que pode ajudar a gente a conquistar a Copa do Mundo. Então assim, gente, eu volto a falar, eu falei no início, eu não vi isso com outros jogadores. Não vi. Como eu falei, não vi com o Almar em 2002, isso aí. E porque tem uma pressão social nas redes, que nas redes eu entendo com muitas aspas, e esse é um dos motivos, mas quando chega jogador a pressionar isso, aí a coisa extrapolou muito. E você que está vendo o vídeo e é fã do Neymar, não quero criticar, mas eu vou lhe apresentar alguns fatos para você pensar sobre, e pode comentar aqui no vídeo, pode dizer que não concordou, mas eu vou apresentar alguns fatos, eu peço que analise esses fatos a partir tudo antes, que eu sei que talvez o fã do Neymar tenha até saído desse vídeo, mas e aqui o nome do canal é Esporte Científico, não que o esporte seja exatamente científico, mas seja balizar alguns fatos, e aí eu trago eles. O Neymar joga no Santos, pessoal, não é o Santos do Pelé, que ganhou a Libertadores no início da década de 60, que eu até me esqueci de comentar no vídeo sobre o Cruzeiro. O Santos é o Santos que subiu da B e quase caiu. Esse que é o Santos que o Neymar está jogando. O Neymar veio do Santos, quando o Santos subiu para B, veio para o Santos, e a expectativa de muitos é que o Santos fosse disputar algum título. Sim, o Neymar se lesionou. Sim, tem isso. Mas o Santos disputou para não cair quase até a última rodada, pessoal. Vocês lembram disso? Foi ano passado. E aí você pode... mas o Neymar se lesionou. Sim, esse é outro argumento. O Neymar é um jogador que tem uma sequência de jogos muito pequena. Muito pequena. Fez bons jogos, mas nenhum foi espetacular. Nenhum foi espetacular. Foi aquele jogo assim que, olha esse cara aí, ó. Não olhou. Foram jogos bons. E se a gente for analisar a média dos jogadores, foram muito. A média dos jogadores no Brasil, muito bons. Mas lembrando que a média dos jogadores do Brasil é baixa. Mas não foi nada esplêndido. E aí eu trago dois exemplos. Jogadores já velhos com lesões que os torcedores vão lembrar. Ronaldo e Suárez no Grêmio. Suárez tá até errado ali, pessoal. Fiz o vídeo no improviso, escrito errado.
O Soares, o Grêmio teve a pior defesa no Brasileirão com o Soares. O Soares levou o Grêmio até uma semifinal e foi vice do Brasileirão. O Ronaldo, o Corinthians conquistou títulos, como a Copa do Brasil em 2009, com o Ronaldo. E então, gente, assim, a pergunta que fica baseada nesses fatos. O Neymar joga no Santos. Ah, é um desmerecimento do Santos. Não, gente. O Neymar joga no Santos porque na Europa ele não tem um grande mercado. Hoje ele não conseguiria jogar nos grandes clubes da Europa. E com tanto de lesões assim que ele tem, ele não tem uma condição física boa para jogar um torneio. A gente não sabe se numa Copa do Mundo, se levassem ele, mesmo se ele estivesse jogando muito bem numa Copa do Mundo, se ele conseguiria ter um ritmo de jogo. Porque é um ritmo de jogo muito mais intenso que o do brasileiro. E ele teria que responder em poucos dias, porque Copa do Mundo joga segunda, tem jogo na quinta e depois no domingo, às vezes. Né? Joga 2 vezes na semana, 3. E ele não consegue manter isso no Campeonato Brasileiro, gente. Então, imagina numa Copa do Mundo. Então, o ponto é, por que pedem ele, tanto ele, e colocam a dependência do Hexa, né? E eu nem estou trazendo o aspecto que o Neymar de hoje, eu acho que isso é inegável por qualquer fã, ele não é o mesmo Neymar nem de 2022, nem de 2018, nem de 2014. E aqui não é que ele é melhor, gente. Ele decaiu. Eu achei que qualquer um sabe disso, né? Tem essa convicção. Mas falem aí nos comentários. Falem aí nos comentários. Esse é o vídeo que eu quero ver sobre. Enfim, as considerações finais aqui é que o Neymar não foi alguém que falhou nas Copas, né? Então, por isso, ele não teve nos momentos decisivos na memória do torcedor, como, por exemplo, o Roberto Carlos em 2006 ou até em 98. Não teve, ele não está na memória como essa pessoa que falhou. E isso leva essa memória afetiva a isso. Tem outro fator aqui que eu estou trazendo agora, que vê agora, que é muito alegado, é que o Neymar é um jogador conhecido pelo grande público. Mas aí eu vou trazer alguns pontos, né? Os jogadores que o Brasil tem são jogadores bons na Europa. E, enfim, eu sei que não tem aquele, né, como tem os outros, aquele Ronaldo, aquele Romário, são jogadores de outras características no esquecido de celebridades, porque o Neymar é uma celebridade. Então isso eu entendo. Mas aí volta, né? Então o brasileiro é refém de uma celebridade, uma coisa que a gente pode discutir. E aí eu repito, né? Se o brasileiro foi isso, uma questão antropológica, mas aí é outro debate. Mas aqui o canal é sobre esporte e no caso aqui o futebol. E para finalizar, o Brasil sempre teve isso, gente, de levar jogador X para convocação. Foi o Romário em 2002, foi o Dadá Maravilha na Copa de 70, que até caiu o treinador sobre isso, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas depender de um jogador para ganhar, eu nunca vi isso. Eu já vi gente falando assim, que, por exemplo, o Romário em 2002, sem o Romário não ganharia, tal jogador seria importante, né? Mas no sentido assim, não, como eu falei do Romário de 2002, mas no sentido assim, não, esse é vital, que sem esse assim, não tem como, não vai. E de unânime, tanto em campo quanto fora dele, eu nunca vi. E aí eu trago hipóteses, como eu levantei agora de memória, a questão de pode ser o brasileiro ser refém de uma celebridade, mas eu trago como título do vídeo para mim uma carência afetiva de um Neymar que não existe mais, aquele Neymar que jogou muita bola desde o Santos de 2010 até podemos colocar aqui a Copa de 2022. Estou expandido bastante isso, mas que hoje não é o mesmo Neymar e que não dá sinais que pode voltar a ser aquele antigo Neymar. Então é isso, pessoal. Vídeo, como sempre, talvez eu extrapolei um pouco mais aqui. Eu não consigo fazer vídeos curtos, mas é isso. Comentem, eu espero que esse vídeo dê uma boa repercussão. Gostei um pouco da repercussão do vídeo do contra o Cruzeiro. Eu gosto quando passa. Minhas métricas são pequenas aqui, né? Minhas esperanças não são tão grandes, mas eu gosto quando tem uma certa visualização, assim, já nos primeiros dias.
Eu vou fazer mais vídeos já. E é isso, pessoal. Até mais. Sigam acompanhando. Até.